Olá novamente, estou aqui com vocês para a gente continuar, né, as nossas crenças. É uma minissérie, né, que eu estou preparando para vocês, para meu crescimento espiritual e para o de vocês também. Hoje estamos com o nosso 8º episódio. Cada episódio nós temos 2 crenças. Só um que nós tivemos 3 crenças para não separar a divindade, que é a Trindade, que então a gente falou os 3. Mas hoje nós estamos aqui com a 15ª, que é o batismo, e a 16ª, que é a ceia do Senhor. Sobre o batismo, eu gostaria de contar uma experiência própria. Eu já falei para vocês, né, que eu nasci num lar cristão e adventista. Meu pai era pastor quando eu nasci, mas com 10 anos eu me batizei. Eu aceitava, mas eu era um pouco criança, aceitei. Mas andei um tempo um pouco desviada e eu tive que me rebatizar. Nós sabemos que há só um batismo, mas um batismo é o batismo que Jesus ensinou, que é da imersão, né, nas águas, como Jesus entrou na água e foi batizado por João Batista. Então, eu tive o 2º batismo, mas um só batismo da mesma maneira. Eu me batizei de novo por quebra de princípio, né? E, graças a Deus, quando eu me rebatizei, eu não era mais criança, eu era adulta e eu sabia o que eu estava fazendo e fiz de coração. Então, foi quando eu falei para vocês que ia contar a minha conversão. Então, foi aí a minha conversão de verdade. Eu era convertida quando criança, mas ainda com a mente infantil. E depois de adulta, eu me rebatizei. E na nossa igreja, quando a gente quebra um princípio, um mandamento, a gente geralmente, quando quer ser aceito novamente na igreja, a gente faz um 2º batismo. E a nossa passagem de hoje é Colossenses 2, 12 e 13. Vou ler para vocês. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Eu troquei a sequência, eu li primeiro o 13, depois o 12. Vejam só, quando Jesus entrou na água, ele fez para dar o exemplo, não que ele precisasse se batizar ou se ele tivesse que se converter ou que ele tivesse quebrado um mandamento, mas quando ele entra na água e João o batiza, quando entra na água, a gente considera a morte para os pecados, e quando sai da água, é como se estivesse ressuscitando para uma nova vida. É uma cerimônia muito solene na nossa igreja. A gente sempre chama de festa batismal. Então, é uma festa solene quando alguém se entrega a Deus publicamente, recebendo o batismo. E a nossa outra, a 16ª crença dessa nossa série Nossas Crenças, são 28 crenças da Igreja Adventista do 7º Dia, é a ceia do Senhor. A nossa passagem está em 1 Coríntios 10, 16 e 17. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Na Bíblia diz, né, e Jesus mesmo afirma que ele é o pão da vida. Então, na ceia do Senhor, que a gente chama Santa Ceia, também é outra festa na nossa igreja, e a gente considera um batismo de uma forma
como se fosse simbólica, porque é assim que acontece. É marcada essa Santa Ceia e ela é precedida pelo lava-pés, que Jesus lavou os pés dos discípulos na última ceia que ele passou antes da sua morte. Ele lavou os pés dos discípulos. Então nós, na nossa igreja, nós lavamos os pés uns dos outros. Teve uma vez lá no IASP que eu fui sozinha, ninguém da minha família foi. Moisés foi, né? Mas ele é homem, são sempre os homens com os homens, mulheres com as mulheres ou os casais. Então, como eu não tinha uma pá, né, a minha irmã ou minha mãe para ir, eu fiquei na porta esperando alguém, sem conhecer quase ninguém. E chegou uma mulher e eu disse: você tem seu pá para lavar os pés? Ela disse: não. E fizemos uma amizade. Eu lavei os pés dela, ela lavou os meus e fizemos uma amizade com esse ato de lavar os pés. Quando a gente termina, a gente enxuga os pés, a gente lava as mãos, a gente se abraça, a gente ora e vai para a igreja. Geralmente esse lava-pés é feito nas dependências da igreja. Aqui em Currais Novos é lá embaixo. Lá no IASP é nas salas de aula. Então a gente vai para a igreja, se dirige para a igreja, para a nave da igreja, e lá o pastor, o diácono ou o ancião parte o pão, que é o corpo de Cristo, que foi partido por nós pelos nossos pecados, e também ele serve um cálice de um suco de uva, um suco que representa o sangue de Cristo. Então a gente tem aquele lava-pés como se fosse uma purificação dos pecados, e a gente toma o suco de uva e a gente considera que a gente está sendo lavado e limpo pelo sangue de Cristo, mas é um símbolo. E o pão, quando a gente come, a gente tritura um pão sem fermento, que indica que é o corpo de Cristo, sem fermento, sem levedura, sem pecado. Então, nessa cerimônia, a gente faz essa cerimônia com o coração limpo, a gente se examina. A Bíblia diz que cada um deve se examinar, se está bem, se está pronto para tomar a Santa Ceia. E a Bíblia diz também que no céu nós estaremos juntos com Deus e tomaremos a ceia com Ele. Então, essa é uma esperança, é um regozijo meu de saber que um dia estaremos no céu tomando essa ceia com o Senhor. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar no chat, ou então vocês olham na descrição do vídeo, tá bom? Um abraço, até a próxima semana.